Amém. Vocês sabem que sempre que eu ministro a palavra, existem algumas coisas que acabam se tornando quase jargões, né? Algumas coisas você já sabe que eu vou falar. E uma delas é se você trouxe um bloco de anotação, se você trouxe um caderno. E se você não traz, eu aconselho você a vir e trazer, sabe por quê? Principalmente você, líder de célula. Por quê? Durante a semana você vai compartilhar a palavra. E daí, nesse momento aqui, pode ser que o Espírito Santo traga uma palavra ao seu coração. E você fala, isso aqui, olha, eu quero comentar lá na célula porque o Espírito Santo falou comigo. Sabe as pessoas que vão para a célula e todas as vezes no compartilhar, ela nunca tem nada para falar? Então, ela pega na roda, né? Um pouquinho de cada um. Então, é o que o irmão falou, a irmã falou, é o que ele falou, eu penso igual. Sabe por quê? Porque às vezes a sua mente, ela está vagando, às vezes você não se atentou àquilo que o Espírito Santo falou e algo você tem que aprender. Todas as vezes que você vem para a presença de Deus, Deus tem algo para te dar. Você crê nisso? Vocês não estão crendo não, vocês estão com a cara não. Acho que é para um, acho que é para o outro, não. Todos nós temos algo que Deus quer nos entregar. E só quem tem sede, só quem tem fome é que acaba saciando, acaba se alimentando desse banquete que Ele tem preparado para nós. Amém? E eu quero iniciar, você sabe, não sei, já está aí no telão, né? Um tema da série, a nova série de mensagens que nós estamos recebendo do Senhor, que se chama a cultura do reino de Deus. Eu gosto muito desse assunto. Eu acredito que a igreja, ela pode, deve, e é algo que o Senhor quer, que cada um aqui faça a diferença aonde o Senhor te plantou. Eu acredito que, embora antigamente muitas pessoas, elas acreditavam que no seu chamado, o máximo do seu chamado, o máximo que Deus iria fazer na vida dela era quando o Senhor a levasse para um púlpito, ou o Senhor a levasse para pregar. E isso foi muitas vezes difundido, talvez, né, literalmente, ou às vezes a gente foi entendendo. Eu não estou onde Deus quer que eu esteja, porque eu ainda não estou pregando lá na frente. Só que Deus, Ele quer usar você aonde Ele tem te plantado. Deus, Ele quer usar a sua igreja para, assim como eu acabei de orar, exalar o bom perfume. Você que está aqui nessa manhã, eu não sei, de repente você é um liberal profissional, de repente você é um médico, uma enfermeira, você é professora. As professoras, vocês já me ouviram falar como eu falo. Professoras, elas têm uma oportunidade única e eu vou até compartilhar isso com você, que você vai ver como as professoras, elas podem ser usadas por Deus e aonde quer que você esteja trabalhando, ou até um estudante, quando você se dispõe diante de Deus a ser um agente de transformação, Ele vai te usar ali para trazer o quê? A cultura do reino de Deus. E o tema dessa mensagem, se você quiser anotar, eu coloquei, nós vamos falar sobre excelência. Excelência, um estilo de vida do reino de Deus. Você crê nisso? E nós vamos aprender um pouco. Eu não sei qual conhecimento você tem sobre o assunto, mas eu quero falar com você sobre excelência, que é algo imprescindível para que você manifeste o reino de Deus aqui na terra. Então, se você quiser anotar, eu fiz algumas anotações e eu quero segui-las, porque senão não vai dar tempo de eu falar tudo que eu tenho para falar e eu quero que você saia daqui, porque essa mensagem, ouça isso, essa mensagem é aquela mensagem que, se você quiser, a hora que você colocar, vou até mais antes, até na hora que você levantar do seu lugar aí, você já pode praticar a excelência. Você já pode começar a dizer assim, isso se tornou na minha vida e vai se tornar a partir de hoje um estilo de vida. Então vamos lá, primeiro vamos entender o que significa excelência. Excelência é a qualidade de excelente. É uma palavra de origem grega que expressa o conceito grego de excelência de qualquer tipo, ligado
especialmente a noção de virtude. Preste atenção, a noção de virtude moral. E nós vamos aprofundar sobre isso e você vai entender o que é essa virtude moral. É uma virtude moral de cumprimento do propósito ou da função a que o indivíduo se destina. E, talvez você já me ouviu contar essa história. Eu fui tremendamente abençoada. Eu estava, ainda na adolescência, eu tinha 15 anos de idade. E eu tinha uma professora, que ela se chamava Elisa. Essa professora era professora da língua portuguesa. Você sabe que professora da língua portuguesa, geralmente, ela é uma mulher o quê? Elegante, Você tem até medo de conversar perto, porque você fala, meu Deus, como eu vou conjugar esses verbos, Quem fala rápido, que nem eu, às vezes com palavra, vai. E você sabe que ela, as professoras de português, elas têm toda uma pose. E ela foi extremamente usada por Deus para trazer algo na minha vida. Eu estava, ali, eu não me lembro agora se era a 8ª série, e ela pediu para a gente fazer uma redação, e eu fiz uma redação. Só que aquilo, adolescente, você talvez tem aí na sua casa, e você sabe muito bem como é adolescente. Adolescente, ele quer tudo rápido, e às vezes vai fazendo de qualquer jeito, Eu brinco. Se você pede para o filho, vai lá e traz um copo d'água, ele traz cheio? Não, traz pela metade, porque ele veio bebendo ou encheu pela metade, Geralmente é assim. Aí o que aconteceu? Eu fiz aquele texto rápido e entreguei. Quando eu entreguei, ela olhou aquele texto e falou assim, Mônica, isso aqui é tudo que você pode fazer? Você pode muito mais. E ela falou a seguinte frase. Ela disse assim, olha, aprenda algo. Você já está investindo o seu tempo para fazer isso. Tudo que a gente para fazer, a gente investe tempo, não é? E ela falou assim, tudo, você já está aí, gastou o seu tempo. Aprenda a fazer tudo da melhor forma. Aprenda a, quando você for fazer algo, fazer bem feito, com excelência. E aquilo, amados, gravou não apenas na minha mente, mas no meu coração. Eu já falei em outras oportunidades, sempre quando eu conto essa história, que até hoje eu ouço a voz dessa mulher. Há uns anos atrás, acho que foi 2017, eu encontrei a filha dela. Ela é médica aqui em Maringá. E eu contei para ela, falei, olha, a sua mãe, ela mudou algo no meu coração e na minha mente. Contei para ela a história. Infelizmente, se não me engano, em 2019, na época, ela já estava acamada por conta de um câncer. E ela estava bem debilitada e depois ela veio a falecer. Mas essa mulher, sendo uma professora que eu nem sei, e acredito que ela talvez nunca teve consciência, ela deixou um legado na minha vida, até hoje. Eu não vou falar aqui que faz mais de 30 anos, que daí você já vai fazer as contas. Mas, há mais de 30 anos, tudo que eu vou fazer, eu lembro da voz dessa mulher falando comigo. Eu brinco, Lá em casa é onde o pastor passa. Então, se eu vou passar aspirador, onde o pastor passa, às vezes você está correndo, falando assim, vamos rapidinho. Parece que eu ouço aquela voz, faça bem feito, faça o seu melhor. E ali, eu falo, Jesus amado, vamos fazer o melhor. E isso acabou se tornando um estilo de vida. Um estilo de vida. E eu vou falar um pouco mais para frente sobre isso. Mas eu quero que você saiba que naquele dia, a professora Elisa, ela foi extremamente usada por Deus para destravar algo na minha vida. Eu creio, e não falo isso para louvor e glória a mim, de forma nenhuma. Mas quem está, de alguma forma, junto comigo, nos ministérios dos quais eu estou à frente, sabe disso, que eu sou até chata. Eu cobro mesmo, mas eu cobro por excelência. Falo, você não está fazendo para mim? Se fosse para mim, podia entregar de qualquer jeito, mas é para Deus. Eu gosto, eu vou abrir um parênteses. Quando nós vamos para a Chácara Manaim, nós vamos para lá há mais de 17 anos e fazemos encontro ali. E sempre
sempre. Eu não sei se essa direção é dada para os homens, mas as mulheres que estão aqui, lembram qual é a direção? Cadê as mulheres que já foram para Maranhão? Nós entregamos a chácara melhor do que pegamos. Por quê? Porque não é porque a gente está pagando. Uma das coisas que, infelizmente, o mundo ele inculca na nossa cabeça é assim, eu estou pagando, então se eu estou pagando, as mulheres que limpam. Elas estão aqui para isso, elas vão fazer o serviço dela. E nós não, porque nós temos a cultura do reino de Deus. E nesse último encontro, eu nem sei se eu mandei, acho que eu mandei para alguém, não sei se foi para a Cláudia, né, Cláudia? Eu mandei para ela um áudio que a Lilian, lá da Manaim, mandou para mim. Ela falou, pastora, as mulheres que limpam aqui, elas nem são cristãs. E elas ficaram impressionadas com a organização que vocês deixaram. E ela falou assim, pastora, todas as vezes que vocês vêm para cá, parece que não teve acampamento. E isso, eu falei para ela, glória a Deus, porque nós temos exercido a cultura do reino de Deus. Então vamos lá. Quem sabe hoje aqui, você também será destravado na sua mente para conseguir e viver algo que Deus tem para você. Quem sabe, adolescentes. Quem sabe você está aqui e você tem a mesma idade que eu tinha, 15, 16 anos. E se você, eu falo assim, é difícil, quem já é de certa idade, olha, é uma bênção você lidar com criança ali na salinha. Você sabia disso? É uma benção. Por quê? Criança, ela aprende, ela começa a fazer certo. Aí sabe qual é o desafio que muitas vezes nós temos? Quando essa criança chega em casa e ela vê os pais fazendo diferente daquilo que elas aprenderam na palavra. Aí o adulto você tem que desconstruir para construir de novo. Já a criança não. E quem sabe você está aqui, você tem a idade até menos que isso. E você vai falar assim, eu quero aprender isso também. E você vai levar isso como um estilo de vida. Agora imagina, quanto mais cedo você começar, mais você vai trilhar esse caminho. Mais você vai deixar a sua marca por onde você passar. Mas talvez você esteja aqui e você não, já esteja aí, né, nuzenta. Saiba que nunca é tarde. Hoje mesmo você pode começar. Amém? Então olha lá. Mas o que significa fazer com excelência? Nós vimos o que significa excelência. Excelência não é um nível estabelecido de qualidade ou perfeccionismo. Não se trata de ser perfeito em algo, mas fazer todas as coisas da melhor forma. E eu digo para você, isso é um caminho que você trilha todos os dias. Tem gente que acha que excelência está ligada assim, a fazer algo perfeito. Algo excelente é algo caro. Algo excelente é algo, né, estrondoso. Muito pelo contrário. Excelente é aquilo que você faz da melhor forma. É aquilo que você fala, eu estou gastando meu tempo aqui, então isso aqui vai sair da melhor forma possível. Porque, além de tudo, eu vou mostrar que o Senhor é glorificado através das minhas atitudes. Segundo, excelência não é apenas uma questão operacional ou de saber fazer algo bom, né? Vai muito além. É uma questão com um lado moral que envolve alcançar o melhor desempenho nas circunstâncias que são dadas, buscando sempre melhorar. Tem gente que acha que excelência é só assim. Eu sei fazer um bolo. Eu faço um bolo de chocolate, olha. Aí você fala, eu sou excelente nisso. Aí outro fala assim, eu sou mecânico. Eu conserto um carro com excelência. Então tá para nascer outro melhor que eu. E às vezes nós vamos achando que a excelência a gente só faz em algumas áreas. Eu sou excelente nisso. E talvez você esteja aí pensando, meu Deus, eu sou excelente em quê? Não é nem achando que é excelente. Mas você precisa entender que não é isso.
A excelência é em tudo que nós fazemos, é em tudo. Se você vai, né, como eu falei, passar aspirador numa casa, na sua casa, se você vai passar uma roupa ou fazer tantas outras coisas, por que eu estou usando coisas assim, como limpar a casa? Para você que está aí e acha que você não tem valor ou que você de repente, eu não faço grandes coisas. Mulher hoje, quantas mulheres estão se sentindo inferiorizadas porque acham que aquela CEO da empresa tal, ela está fazendo muito mais, entregando muito mais legado do que você. E isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Em todas as áreas, em todo lugar que você está, o Senhor quer te usar. Seja na sua casa, preparando uma refeição para a sua família, ou seja, de repente numa empresa, tomando ali e coordenando, quem sabe, funcionários que nunca leram a Bíblia, mas estão vendo como você os trata. É isso que nós precisamos entender. Amém? Então vamos lá. Você só irá conseguir trilhar o caminho da excelência quando isso se tornar um princípio na sua vida. Eu quero falar, e eu queria que você gravasse isso, se você puder até anota aí no seu celular. Existem coisas nas nossas vidas que elas só vão ser mudadas se isso for um princípio. Um princípio. Então, mas o que é princípio? Olha lá. Princípios são o conjunto de normas que fazem parte da ética. Grave essa palavra. E constituem um marco de referência para agir virtuosamente. Você vai agir, lembra que nós falamos que a excelência é uma virtude moral? Ou seja, quando você tem um princípio na sua vida, você pode ter vários princípios os quais regem a sua vida. Você não vai seguir isso de qualquer forma. Você vai falar, não, eu vou fazer isso, porque isso é o certo. E não importa quem esteja vendo, não importa, né, se eu tenho plateia ou não, isso aqui será bem feito, porque eu sei o Deus ao qual eu tenho servido. Princípios são a base de valores, os quais nós carregamos. Infelizmente, abro um parênteses. Infelizmente, nós estamos indo para uma cultura, nós estamos vivendo uma época que a excelência para ser achada em uma pessoa mais jovem é muito difícil. É muito difícil. Hoje as pessoas elas estão, né, fazendo as coisas de qualquer forma. Talvez você até, né, já tenha notado. Até as construções hoje são diferentes. É ou não é? Se você passa lá na zona 5, na zona 4, tem aquelas casas antigas, né? Que são assim, você entra, tem detalhes. Hoje, cada vez mais, tem apartamentos, casas que faz a casa, depois coloca lá, né, as divisórias, ali separa. Cada vez mais aquela cultura mais clean, sem detalhes. E nós estamos perdendo isso. Não, eu estou usando exemplo, por exemplo, de uma construção, mas isso nós estamos perdendo. Nós estamos vivendo e não estamos nos atentando aos detalhes. E eu creio que o Senhor ele quer restaurar isso em mim, em você, ainda que eu conheça e me esforce o máximo para cumprir, mas eu quero falar com você adolescente, você jovem que está aqui. Você tem uma missão de trazer a cultura do reino de Deus através da excelência, aonde quer que você esteja. Não andar como a manada. Todo mundo faz. Todo mundo faz. O que a mãe da gente fala? Você não é todo mundo. Então vamos lá. Já quando você recebe, né, uma instrução ou uma regra, por isso que eu não posso escolher. A excelência, quando eu tomo ela como um princípio de vida, eu não posso, se eu continuar, não fazer dela um princípio, e se eu falar assim, hoje eu quero ser excelente, amanhã eu não vou ser. No meu trabalho eu vou ser excelente. Lá em casa, casa não vou fazer isso não. Se você agir como uma instrução para algumas áreas da sua vida, isso não vai se tornar um princípio. Por quê? Instrução e regra, eles podem ser quebrados. Depende de quem está fazendo. Mas pode. Talvez hoje você fale assim, não, hoje eu estou com preguiça, não vou fazer. Mas quando você tem uma virtude moral,
Quando você faz disso, fala assim, seja difícil ou não, eu vou fazer. Quando você coloca, deixa esse valor se tornar, esse princípio se tornar um valor na sua vida, você vai independente. Se você está sozinho, se você está com pessoas perto, você vai fazer o que precisa ser feito. Outra coisa, a excelência, ela gera em nós 3 coisas. Ela muda o nosso caráter. E como, viu? E como? Você não imagina, quando você coloca isso na sua vida como um princípio, você não faz ideia de como o seu caráter é moldado. Você vai ficar mais parecido com Jesus. Ela gera em nós obediência. Obediência a um princípio de Deus. Por quê? Mesmo que ninguém me pediu, eu faço. Ou seja, meu coração está se tornando obediente. Mesmo que o patrão não olhe, mesmo que a mãe não olhe, mesmo que eu estou sendo obediente a um princípio de Deus. E terceiro, ela traz heranças e bênçãos de Deus. Você pode dizer amém? Ah, como o Senhor, Ele recompensa. Pode ser que não seja com bênçãos, né? Tem gente que acha que bênção é só bênção material. Eu digo para você, se você tiver que escolher entre bênção material e bênção e prosperidade na sua alma e no seu espírito, seja sábio, seja sábia. Escolha a bênção do Senhor nesse nível também. E eu quero que você abra comigo um dos textos que nós vamos trabalhar nessa manhã. Está lá em Colossenses 3:23. Olha, esse versículo fala muito ao meu coração. Eu digo mais. Esse versículo ministrou tanto ao meu coração, há mais ou menos vou colocar aí uns 15 anos atrás ou mais, e o meu ministério ele foi transformado. Eu comecei a fazer as coisas diferentes, porque isso caiu no meu coração de uma forma, e o Senhor ministrou muito comigo. Diz assim, na versão da NVI. Tudo, diga comigo, tudo. Não é alguma coisa, tudo é tudo, não é? Tudo é tudo. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Você pode dizer um amém? Ah, olha para esse irmão que está aí do seu lado e diga assim, meu irmão, é Cristo que você está seguindo. É Ele que você está servindo. Diga assim, fala, você vai receber a recompensa da herança. No reino de Deus, a excelência é fruto de um coração alinhado com os valores do reino de Deus. Você pode ouvir essa mensagem e falar assim, estou vendo aí uma oportunidade de me tornar melhor lá no meu trabalho, para que eu seja, promovido. Você pode, e com certeza. Sabia que tem ímpio? Tem gente que fala assim, por que o ímpio também é abençoado? Tem muita gente que aplica princípios bíblicos e ela nem sabe que ela está fazendo um princípio. Ela nem sabe que ela está aplicando. Ela fez disso um valor e muitas vezes ela acaba colhendo bênção e você fala assim, Deus está abençoando fulano. Sim, porque sem saber, essa pessoa está aplicando princípios. E nós precisamos entender isso. O nosso problema é que nós deixamos nos influenciar por uma cultura que sempre irá nos puxar para baixo. Meu amado, minha amada, não pense você que a cultura deste mundo, que o sistema, ele quer que você cresça. Você pode até crescer, mas você vai ter uma tampa. Por isso que hoje muita gente, eu falei, é efeito manada, fulano fez, vai fazendo. As pessoas, elas não pensam mais. Infelizmente, ao que deveria nós deveríamos tirar um bom tesouro, que é a tal da internet. Não vou falar só das redes sociais, a internet. Mas, às vezes, as pessoas elas usam isso e acabam piorando. Elas, ao invés de crescerem, elas não crescem. Elas continuam na média. E a média, quando você decide viver na média, existe um nome para isso. É viver uma vida medíocre. Uma vida a qual Jesus não te chamou para viver.
E a cultura do reino de Deus, ela vai totalmente oposta a tudo. A cultura do reino de Deus, ela nos chama a ir além. Ela sempre vai fazer, né? E eu falo isso, se você tiver que seguir um exemplo, e você tem uma régua para seguir esse exemplo, ainda que tenha pessoas excelentes ao seu lado, você segue o exemplo, mas você tenha sempre, um cristão precisa ter a régua que é Cristo. Quantas pessoas estão dentro das igrejas e vivendo uma vida medíocre, porque o pensamento dela é assim, fulano faz pior, eu nem isso estou fazendo. Ah, olha, eu pelo menos faço isso. E a fulano lá que não faz? E essa pessoa, sem saber, ela vai vivendo na média. Pensamentos, né? Eu anotei aqui alguns. Vai fazer? Ela assim, isso aqui não é da minha responsabilidade. Sabe que tem algo para fazer, mas não faz, porque fala, isso aqui tem alguém para fazer. Um exemplo bobo, tá? Tem um copo. Vou falar aqui na igreja, mas talvez em outro lugar. Tem um copo caído no chão. Você olha e fala assim, tem gente aqui que está aí, trabalhando para isso. Existem pessoas que elas acreditam que a mão cai em ela fazer algo. Que ela dobrar, né, o joelho e juntar um copo. Quando eu comecei a buscar isso na minha vida, e eu conto isso, não é para... Amado, no nome de Jesus, Deus conhece meu coração, mas eu quero que você aprenda com esse exemplo. Eu comecei a falar, eu tenho que fazer coisas onde ninguém vê. Porque com plateia, a gente se comporta bem. É ou não é? Se você cai em um copo e você vê e tem gente perto de você, você levanta. Você abaixa e pega. Agora, quando não tem, ou talvez, a gente tinha aqui, há muitos anos atrás, o Crow Kids, que era o curso de finanças para crianças. E o Crow é algo que me ensinou muito sobre a excelência. Porque engana-se quem acha que o Crow, ele vai falar só de dinheiro. Muito pelo contrário. O Crow, ele nos leva a um novo nível de excelência. Ele nos leva a uma entrega. Você vê que Jesus não quer o seu dinheiro, Jesus quer você inteiro. De você inteira. E as crianças eram ensinadas. Tem algum, né? Eu lembro que o Mateus, mas o Mateus não está aqui. Tem a Duda, eu acho que o Eduardo também fez. Aí tem o Mateus, que não está aqui, a Giovana. Fizeram o Crow Kids, tudo pequenininho. E sabe o que eles aprendiam? Tinha tarefas durante a semana. Que se eles vissem, por exemplo, ir no mercado com o pai e com a mãe, se tivesse uma fruta, uma verdura caída no chão, eles iam fazer o quê? Catar e arrumar. E era tão bonito de ver. E isso foi mudando caráter. Não vou perguntar aqui, vocês continuam fazendo isso? Para não expor ninguém, né? Mas eu creio que eles continuaram. Eu me lembro quando eu trabalhei há muitos anos atrás, trabalhei numa loja de departamento. E ali, nós estávamos dobrando umas toalhas de banho. E uma mãe, ela chegou com a filha já moça, e ela começou a tirar. Ela tirava as toalhas, olhava e jogava. Tirava e olhava. A filha olhou e falou assim, mãe, elas estão dobrando, você desdobrando? A mãe olhou e falou assim, elas estão pagas para isso. E aquilo, a hora eu pensei, falei, o que essa mãe está ministrando? O que essa mãe está... A filha foi até mais sensata, mas a mãe passou para ela um princípio, um valor. Olha, você não precisa fazer aquilo que você não é chamado para fazer. Outro pensamento, para com isso é muita frescura, né? Eu costumo falar para as mulheres que infelizmente perderam, né, o desejo de cuidar da sua casa. Vai lá, coloca as crianças para comer de qualquer jeito, não coloca uma toalha, você não precisa ter nada chique não, minha amada, tendo limpo e com capricho já é o suficiente. Limpeza, né? Sabão, limpa tudo, deixar as coisas cheirosas, não precisa ser, porque daí fala assim, não, ouvi já muito isso, tá? Quando eu tiver a minha casa, eu vou cuidar. Nunca vai cuidar, porque a palavra diz que quem não é fiel no pouco, nunca vai ser sobre o muito. Eu estou arrumando assim, mas quando eu tiver uma mesa, eu arrumo. Não arruma, porque você não está fazendo das pequenas coisas um estilo de vida. Então, tudo é frescura.
As crianças olham e falam assim, meu Deus, eu costumo brincar, né? Tem crianças quando vê a casa sendo limpa e a mesa sendo arrumada, já pergunta, quem vai vir aqui? Vamos receber visita hoje? Por quê? É só quando tem gente, só quando tem plateia. E isso não pode, ainda que a gente acaba rindo disso, mas não pode ser. A sua família, as pessoas que estão ao seu redor, elas precisam ser importantes para você. Nas pequenas coisas, eu não sou mãe, eu sou mãe de 2 meninas, mas eu falo assim, como tem algo que as mães de meninos têm que aprender. Mas é aquela coisa, né? É uma faca de 2 gumes, porque quando a mãe ela é muito excelente, aí o rapaz vai procurar uma moça, e qual que vai ser a régua? A mãe. Mas é muito bom. Só que o inverso também é verdadeiro. Porque se uma mãe de um menino ela não ensina, esse menino não vai buscar essa característica numa mulher. E ele vai sofrer. Ele vai sofrer porque ele não vai ter a mãe para fazer, né? E ele vai ter que, de repente, sofrer no casamento, como muitas vezes a gente acaba ouvindo aí. Homens que querem se divorciar, porque não tem mais nem roupa limpa. Vocês acham que isso é brincadeira? É mais real do que vocês imaginam. Do cara chegar desesperado e falar, ela não faz comida para mim. Eu chego do trabalho, não tenho uma comida, não tem nada, eu não tenho nem cueca mais para vestir, porque tá tudo suja para lavar. Não, não é essa a cultura que Deus tem para os filhos de Deus. Não é nem para os outros, nem no mundo isso deveria ser padrão. Quem dirá para homens e mulheres que temem a Deus? E daí eu estava falando para vocês, né, e acabei entrando em outro exemplo. O que eu comecei a fazer? A fazer como eu ensinava no Crawl. Por exemplo, se eu entro, né, num shopping, e eu geralmente faço isso quando não tem ninguém, para não ficar aquela coisa assim, ai, né, fazendo, o que essa mulher doida está fazendo? Mas eu faço. Eu pego, se eu entrar ali, né, na cabine, e tiver papel no chão, eu tiro um papel, junto, seco e deixo melhor para a pessoa que vai vir. Quantas vezes fiz isso em shopping, aeroporto? Por quê? Ninguém estava vendo, mas o meu caráter estava sendo trabalhado. Eu sei aquilo que nós lemos, que tudo que fizerem, façam do quê? Todo coração, como para o Senhor. Eu posso não receber recompensa e elogio de ninguém, mas eu sei que a minha recompensa está no Senhor. E é dela que eu quero receber. Amém? Então, outra coisa, né? Antes feito do que perfeito. Gente, essa frase de coach, ela me mata. Porque a pessoa medíocre, sabe o que ela faz? Ela toma como regra de vida. E daí ela fala assim, eu fiz porque antes feito do que perfeito. Então ela entrega tudo. Não vou falar a palavra, né? Mas tudo rebosteado. Tudo que ela faz. Mas eu fiz. Ela gastou tempo, mas eu fiz. E sem querer, isso aí foi se tornando um padrão na mente dela. Ela acha assim, fulano faz, eu faço, então eu faço desse jeito. Eu já fiz. E não é isso que Deus quer. Essa frase, eu acredito que quando ela foi dita, né, nos primórdios, aí quando começou, né, eu acredito e eu entendo que ela foi feita de outra forma. Eu não sei qual o seu perfil comportamental. Eu sou dominante analítico, meu analítico é extremamente alto, ou seja, eu me atento a detalhes. Para mim, entregar algo, eu fico assim, gente do céu, será que isso está bom? E vou querendo melhor, e vou querendo melhor. Sabe o que isso acontece com o analítico? Ele procrastina. Aí ele sempre está querendo muito, e ele não faz. Aí essa frase é usada para isso, para quando a pessoa ela fica assim, não, nunca tá bom, e ela tem um padrão, né, que ela quer ser perfeita, quer fazer as coisas perfeitas. Isso aí eu não vou entrar na psicologia, porque daí entra, né, nos traumas que a gente carrega, mas você vai, e essa frase ela é para isso, para você não procrastinar, mas não quer dizer que é de qualquer jeito que você tem que fazer as coisas. Amém? E eu quero mostrar para você, porque aqui é assim, a gente mostra na palavra de Deus. Eu quero que você abra comigo Lucas 17. Eu quero ler 3 versículos com você. 3 não, 4. Está lá em Lucas 17, nós vamos ler do versículo 7 ao versículo 10. Porque se nós estamos falando sobre cultura do reino de Deus, a gente precisa saber a opinião de Jesus.
para essa questão. Ah, pastora, pelo amor de Deus, já tem tanto serviço para fazer, você me vem no culto e você ainda fala uma coisa dessa, que eu tenho que fazer mais do que eu faço, que eu já não dou conta de limpar nem minha casa, você já quer que eu limpe os banheiros do shopping. E assim tá aí, eu sei, como Jesus diz, você está razoando seu coração. Mas olha aqui o que a palavra de Deus diz. Lucas 17, vamos ler a partir do verso 7, do 7 ao 10. Diz assim, preste atenção. Qual de vocês que tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá, quando ele chegar do campo, venha agora e sente-se para comer? Ao contrário, não dirá, prepara o meu jantar, apronta-se e sirva-me enquanto como e bebo. Depois disso, você pode comer e beber? Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês. Preste atenção nesse versículo. Se você achou que eu sou dura, olha Jesus. Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que foi ordenado, devem dizer, somos servos, mais alto, somos servos, apenas cumprimos o nosso dever. Mas a palavra diz ali, ter feito tudo que foi ordenado. Não está dito assim, feito, mal feito. Tudo que foi ordenado. Ainda assim, na cultura do reino de Deus, quem faz apenas o que é mandado é inútil. Olha para esse irmão aí e diz assim, misericórdia. Misericórdia. Tinha gente que talvez estava se achando. Ah, eu faço tudo direitinho. Aí vem essa de Jesus e diz, seu inútil, você só está fazendo o que é mandado. E não é essa a proposta do reino de Deus, a cultura do reino de Deus. Você imagina se eu e você propusermos no nosso coração a sair daqui nesse domingo e começar a fazer isso aqui que a palavra está nos ensinando, a não fazer somente o que nos é ordenado, a fazer além. Ah, não vou ser reconhecido. Ah, para quê? Para isso não, é para mim, para o meu caráter. Você imagina o impacto que nós vamos começar a ter na sociedade? Agora imagine você e os seus filhos fazendo isso. Aí você vai gerar discípulos. E gerando discípulos, as pessoas que estão ao teu redor, elas vão de alguma forma aprender com você. Assim como eu acredito que para minha professora Elisa, isso ela aprendeu de alguma forma. E ela deixou um legado na minha vida, o qual eu glorifico a Deus. Glorifico a Deus. Agora, pense comigo, isso que nós estamos vendo aqui, esse padrão do reino de Deus. Você que tem uma empresa, você que trabalha num lugar, quando as pessoas elas olharem isso, elas vão aprender com você. Não é para glória. Você acha que a intenção é o que? Ai, quando verem, né? Vamos lá, porque no exemplo da Manaim, vamos lá, vamos deixar tudo limpo para eles falarem que nós somos uma igreja organizada? Não é isso. Você não entendeu nada. Nós não fizemos, só fizemos as coisas para não ser inútil. Porque o que é ordenado é entregar as coisas limpas. O que é para ser feito é para fazer o certo mesmo. Tem coisas que não é nem da cultura do reino de Deus, é da cultura da ética. Tem coisas que você tem que fazer porque é ético. Você tem que escolher. Só que nós somos chamados hoje a ir além. Existe um princípio que se você decidir hoje que isso fará parte da sua vida, você estará iniciando o caminho da excelência. E esse princípio, se você seguir ele, vou dar ele de mão beijada para você. Você já vai começar a ter o estilo de vida da excelência. Esse princípio se chama o princípio de fazer além. Eu, se fosse você, anotaria isso. E nós vamos ver onde? Na palavra de Deus. Um exemplo que eu quero que você fique muito atento. É uma leitura um pouco extensa,
mas eu quero ler a palavra com você, porque ela é viva e ela vai cumprir o propósito, amém? Então abra a sua Bíblia lá comigo em Gênesis 24. Nós vamos ler do versículo 1 ao 27. Então não deixe a sua mente vagando, porque a palavra de Deus, ela traz detalhes, ela traz coisas que trazem, assim, mudanças nas nossas vidas e que realmente vão nos levar a provar mais de Deus. Gênesis 24. Eu vou ler para você, diz assim, preste atenção. Abraão já era velho de idade bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. Ele disse ao servo mais antigo da sua casa, que administrava todos os seus bens: põe a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para o meu filho entre as mulheres dos cananeus, no meio dos quais habito, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para Isaque, o meu filho. O servo lhe perguntou: e se a mulher não quiser vir comigo a esta terra? Devo então levar o teu filho de volta à terra de onde vieste? Cuidado, disse Abraão, não deixe o meu filho voltar para lá. O Senhor é o Deus dos céus, que me tirou da casa do meu pai e da terra dos meus parentes, que me prometeu sobre juramento que daria essa terra à minha descendência. Enviará o seu anjo adiante de você, para que de lá traga uma mulher para o meu filho. Se a mulher não quiser acompanhá-lo até aqui, você estará livre desse juramento a mim, mas não leve o meu filho de volta para lá. Então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, o seu senhor, e lhe fez um juramento sobre essa questão. O servo, preste atenção aos detalhes. O servo pegou 10 camelos do seu senhor e também aquilo que o senhor tinha de melhor e partiu para Arã. Naarim, indo em direção à cidade onde Naor tinha morado. Ao cair da tarde, quando as mulheres costumavam sair para buscar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço que ficava fora da cidade. Então orou ao Senhor Deus: Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me neste dia êxito e ser bondoso com o meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui ao lado dessa fonte, e as jovens do povo dessa cidade estão vindo para tirar água. Concede, preste atenção, isso aqui, concede que a jovem a quem eu disser, por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber, e ela me responder: bebe, também darei água aos teus camelos. Seja aqui escolheste para o teu servo Isaque. Saberei assim que foste bondoso com meu senhor. Antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, que trazia no ombro um cântaro. Rebeca era filha de Betuel, filho de Milca, que era mulher de Naor, irmão de Abraão. A jovem era muito bonita e virgem. Nenhum homem tivera relações sexuais com ela. Rebeca desceu à fonte, encheu o seu cântaro e voltou. O servo correu ao encontro dela e disse: por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro. Bebe, meu senhor, disse ela, e tirou rapidamente dos ombros o cântaro e lhe serviu. Depois que lhe deu de beber, disse: tirarei água também para os teus camelos até saciá-los. Assim, ela esvaziou depressa o seu cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço para tirar mais água para todos os camelos. Quantos camelos? 10. Sem dizer nada, o homem a observava atentamente para discernir se o Senhor tinha ou não feito da sua missão ser bem-sucedida. Quando os camelos acabaram de beber,
o homem deu à jovem uma argola de ouro, de um beca para o nariz e 2 pulseiras de ouro de 10 siclos. Então perguntou: de quem você é filha? Diga-me, por favor, se há lugar na casa do seu pai para passarmos a noite. Sou filha de Betuel, o filho de que Milca teve com Naor. Ela respondeu. Depois acrescentou: temos bastante palha e forragem, bem como lugar para vocês passarem a noite. Amém? Até aqui. Eu li até a mais, porque eu marquei a mais aqui. Quando nós lemos esse texto sem atenção, e talvez você já tenha o lido e não tenha se atentado, a gente olha e pensa assim: nossa, ele colocou diante de Deus algo místico. Algo assim, 10 camelos. Olha, se ela me responder, né? Nós vimos ali, se ela falar, olha, dou para você água e dou também para os seus camelos, é um sinal. Tem gente que tem essas coisas místicas, né? Em vez de ler a palavra, fala assim: essa porta bater, se fulano falar, se ciclano isso, não ande por esse caminho. Eu quero mostrar para você uma situação que vai mostrar o quanto era preciso. Por que ele queria isso? Porque Abraão queria uma mulher que, na verdade, Rebeca, ela fazia parte da linhagem de Jesus. Ela precisava ter características de uma mulher excelente. Agora, preste atenção nisso. Você sabe quanto que bebe, em média, um camelo? Um camelo, preste atenção. Um camelo, ele bebe, em média, em cerca ali de 10 minutos, ele bebe 100 litros de água. Um camelo. Um camelo bebe quanto? 100 litros de água. A palavra de Deus diz que ele levou quantos camelos? 10 camelos. Se ela deu água para 10 camelos com um cântaro, não foi com a mangueira do jardim, não. Sabe quanto cabe num cântaro? De 12 a 13 litros de água. Se tinha 10 camelos, vezes 100, mesmo quem não é bom na matemática, já viu que são 1000 litros de água. Essa menina, essa moça, ela deu 1000 litros. E a palavra aqui, pense comigo, eu estou fazendo ainda as contas, a tarefa de casa eu fiz por cima. Mas a palavra diz aqui, no versículo, até os camelos se saciarem. Eu nem sei se esses camelos beberam mais. Mas vamos pela média geral. 1000 litros. Se um cântaro tem na média de 12 a 13 litros, e ela teve que descer esse cântaro dentro do poço para pegar água, quem é bom de matemática aí? Deu em média quantos cântaros? 76 cântaros, se a gente somar para 13. Essa moça desceu o cântaro 76 vezes para dar água para camelo. Será que o coração dessa moça tinha virtude moral? Ela precisava dar água para o camelo? Ele pediu? Ele, na hora que ele falou com Deus, ele falou assim: Deus, eu vou pedir para ela dar água para os meus camelos. E se ela der? Não. Ele deixou para que ela falasse isso. Para que viesse dela. E ali, a palavra de Deus diz o quê? Que ela deu água para 10 camelos. Amados, ela não sabia quem era aquele homem. Ela não fazia ideia. De repente, eu e você, se nós soubéssemos, né, as meninas aí, as moças, que se desse era a única coisa que ele estava pedindo. Dar água para 10 camelos, você ia ser esposa de Isaac? Meu Deus, né? Dava água para os camelos que estão em casa, né? Arrancava mais, ia mostrar serviço. Mas ela não sabia quem ele era. Ela não sabia. Ela fez porque ela tinha algo no coração dela. Ela não sabia que aquele homem era tão importante, que vinha com ele uma missão tão importante. Rebeca fez além, porque era do seu caráter agir com excelência.
O servo de Abraão sabia o que isso significava. Ele sabia o quanto isso era importante para uma esposa que faria parte da linhagem de Jesus. Quando o princípio de fazer além é estabelecido na minha e na sua vida, nós mudamos. Nós deixamos de lado a mediocridade, que não faz parte da cultura do reino de Deus. O medíocre, ele não está exercendo o reino de Deus. Já pensou se você, líder de célula, quando você estivesse preparando a sua casa ou a sua mensagem para compartilhar, você preparasse da mesma forma que você prepararia uma palavra para dar aqui no domingo? Pastor chega e fala, olha, você quer que você traz a palavra hoje. O que você ia fazer? Ia ser do meu jeito? Tem coisas, que a gente, por exemplo, falei da mesa, da casa. E se a gente fizesse tudo como se sempre tivesse alguém olhando? E eu vou dizer para você uma coisa. Sempre tem alguém olhando. Deus vê todas as coisas que fazemos. Ele vê tudo. O que, de repente, ninguém viu, o Senhor vê. E nós aprendemos nessa manhã que, além dele ver, ele recompensa. Eu não sei em qual nível você está aqui. Se você já, em outros momentos, já me ouviu falar sobre isso, eu sempre que tenho oportunidade, quando eu vi essa mensagem, cultura do reino de Deus, amado, o princípio de fazer além, ele tem que fazer parte das nossas vidas. Ele tem. Se você quer trazer a cultura de Deus, o reino de Deus na sua casa, no seu trabalho, na faculdade, onde quer que seja, na escola, se você for uma pessoa que faz além, porque você entendeu que isso é uma virtude moral do seu coração, porque você quer parecer mais com Jesus, porque você olha lá na palavra dele que diz que tudo quanto fizermos, faça como para o Senhor. E às vezes as pessoas não vão reconhecer. E eu digo mais, talvez durante muito tempo você vai falar assim, meu Deus, mas para que isso? Vai ser tentado. Eu falo que estilo de vida, ele tem que ser uma constância. Quando você vai praticar um esporte, já falei você porque eu não estou praticando. Então, quando você vai praticar um esporte, você não precisa se esforçar. Você não vai ter dias que você vai acordar e você não vai ter vontade. Você vai se esforçar e vai falar, não, hoje eu vou. Aí outro dia você vai falar, não quero. Só que isso, quando se torna um estilo de vida, você vai sem vontade mesmo. E esse princípio, nós precisamos fazer independente da plateia. E eu quero que você fique em pé, eu já vou encerrar. Eu quero contar uma história para você. Uma história que, quando eu ouvi, e de repente você até já viu na internet, mexeu muito comigo. Isso falou muito ao meu coração. Diz que antigamente, você já deve ter visto, eu até pedi para a Gabi para separar. Coloca aí para nós, Gabi. Não sei se vocês estão enxergando bem, tá dando para ver? Se não der, depois você vai dar um Google lá na sua casa e você vai colocar assim, catedrais europeias. Essas catedrais, elas foram em média construídas, olha lá. Vocês estão vendo esses desenhos? Isso é o teto dessas catedrais. Olha os detalhes. No teto, a excelência. Algo assim que as pessoas fazem. Olha aquilo ali. Desenhado. Um trabalhador, a vida útil de um trabalhador, vamos colocar aí. Hoje aposento com quantos anos? Quanto? 65. Então vamos colocar aí que essa pessoa começou, para começar muito cedo, começou com 12, 13 anos, ela teve aí uma vida útil. Essa catedral, essas catedrais, na verdade, porque tem outras, ali eu separei algumas, elas levaram em média 100 anos para serem completadas a obra. 100 anos. Ou seja, muitos dos que trabalharam, que pintaram aquilo ali, nem viram a inauguração desse lugar. Nem viram. E conta-se a história de que em uma dessas catedrais,
havia um senhor, né, um trabalhador, que ele estava pintando no teto um passarinho. Só que esse teto, ele iria ainda uma cobertura, que não daria para ver completamente. E ele pintando aquele passarinho, como se fosse visto na mão de alguém. Aí chegou outro e falou para ele assim: mas por que você está gastando tanto tempo com isso aí? Ninguém está vendo. Isso aí ninguém vai ver. Você está aí fazendo algo, achando, né, que alguém... Não, vai uma cobertura ainda por cima. Para com isso, você está gastando tempo. E ele falou: é verdade. Ninguém vai ver. Mas Deus vê. É para Ele. É para a glória dele. E aquele homem, ele pintou aquele passarinho, porque ele falou: Deus, isso é para Deus. Eu vou fazer tudo que, né, o meu talento, os meus dons, eu vou colocar aqui. E essa é a mensagem que eu quero que você saia daqui ardendo no seu coração. Deus vê. Pode parecer na cultura do mundo que a gente está perdendo tempo. Pode ser que as pessoas olhem e falem assim: para que fazer isso? Para quê? Para quê? Mas se você for obediente à palavra, que lá em Colossenses 3 diz o que? Tudo quanto fizeres, fazei como para o Senhor. Como para o Senhor. Talvez você está aqui e você está achando que a sua vida não tem propósito. A cultura do mundo tem falado assim: você tem que fazer coisas grandes, você tem que produzir, você tem que isso, você tem aquilo. As redes sociais, ela muitas vezes castiga, porque gera uma comparação. Você olha ali as vidas editadas, pessoas produzindo, fazendo grandes coisas, e você diz assim: eu não tenho nem valor. Olha aqui, falei no início, e eu quero falar isso para você, mãe de filho pequeno, que de repente teve que até abandonar a carreira para ficar cuidando de criança. Você não está apenas cuidando de criança, você está formando discípulo, você está impregnando valores, você é útil, você é alguém que glorifica a Deus nas pequenas coisas. Não se compare. Não fique olhando para outro falando assim: mas fulana faz isso, ciclana faz aquilo. Que você possa hoje aqui dizer: Deus, é na minha casa que o Senhor quer que eu sirva? Vai ser da melhor maneira. Eu vou fazer a melhor refeição. E a melhor refeição, lembra? A excelência. Não é os pratos mais caros, não. É o arroz. Às vezes só com ovo frito, mas o ovo frito feito com capricho. Aquela coisa assim que você fala assim: o que eu for fazer vai ser bem feito. É para cuidar dessas crianças. Essas crianças vão ser as mais educadas. Se todo mundo pensar isso, que benção. Uma mais educada, todo mundo brigando para a outra ser a mais educada, imagina. O que quer que você faça, você está fazendo para o Senhor. Não fique na sua mente, no seu coração, achando que Deus não tem um propósito na sua vida. Você nasceu para glorificar Ele. E nas pequenas coisas você glorifica. Até fazendo um passarinho, pintando, fazendo algo para Deus, passando a roupa, passando pano no chão. Eu sempre, quando eu falo com o pessoal, o Jesus está à frente ali do Ministério de Serviço, e o Jesus, ele sempre fala para mim, ele fala assim: pastora, quando eu ouvi essa mensagem, algo mudou dentro de mim. E a gente vê o Mateus Jesus, né? Para quem não sabe, o Mateus Jesus, e tanto ele como a Amanda, a gente vê a excelência em tudo que eles fazem. E a gente fala sempre: se você está aqui, você pode não estar no louvor, você pode não estar pregando, mas quando você, pessoal, né, que serve, quando você tira um copo, quando você passa um pano, quando você limpa o banheiro, o que quer que seja que você faça, tudo é para a glória dele.
é para você falar assim: Jesus, eu quero te dar o meu melhor. Mas será que a gente realmente está dando o melhor? Será que você que está aqui nessa manhã está refletindo isso no seu trabalho? Hoje, uma das maiores dificuldades, quem trabalha, quem precisa de funcionário, hoje não é tá faltando emprego não. Sabe o que está faltando? Gente que queira trabalhar. Pessoas que façam um negócio valer a pena. Que realmente, são servos de Deus, meu amado. Minha amada, se você for esperar que o teu salário aumente para você fazer algo, nunca vai aumentar. E além de tudo, se você é um crente verdadeiro, você não faz nem por causa do salário. Você faz porque você é servo de Deus. E você quer ali onde você trabalha e falar: a cultura é essa do reino de Deus? Eu vou mostrar que eu sou filho dele, que eu glorifico a ele. Coisas pequenas. Por isso que eu falei no início. Isso aqui, você sair daí, você ajeitar a sua cadeira e já não deixar bagunçado, você já está começando a trilhar esse caminho da excelência. Se você chegar na sua casa e você tirar o seu calçado da porta, você fala: não, eu não vou fazer isso mais porque, minha mulher fica gritando na minha cabeça, ou porque minha mãe fica falando. Não, eu vou fazer porque Deus está vendo. São os passarinhos que eu estou construindo e pintando para Ele. Eu vou fazer para a glória dEle, porque a palavra diz: tudo o que fizermos é para a glória dEle. Ah, meu amado, minha amada, eu quero tanto que você saia daqui com um coração desejoso de falar: em tudo que eu colocar a minha mão, eu vou ser o reflexo da imagem de Deus, da glória de Deus. Eu não vou mais fazer nada mal feito. Seja as pequenas coisas. Quando eu ministro isso, eu sempre falo que você ouça a minha voz. Eu ouço da professora Elisa, que você ouça a minha voz. Faz bem feito. Volta lá. Certo? Tudo que você pode dar, isso aí no seu coração, o Senhor comece a trabalhar. Você pode fechar os seus olhos por um instante e começar aí no seu lugar a orar. Ora, pede para Deus. Quem sabe você já ouviu sobre isso, você já conhece esse princípio, mas lembra o que eu falei? Conhecimento é uma coisa, aplicar, fazer é outra totalmente diferente. Que nessa hora você diga: Deus, eu quero praticar, eu quero refletir a tua glória, eu quero refletir aonde quer que eu esteja, que as pessoas elas olhem e falem assim: olha, aquela pessoa ali está fazendo, eu não sei, será que ela acha que está uma vaga para ela ser promovida? E eu quero dar uma palavra para você. Existem pessoas que foram recompensadas nesse mundo já, que tomaram isso como uma verdade. Pessoas, e eu digo agora, que atenderam numa empresa que alguém entrou para comprar algo, para prestar um serviço, e por essa pessoa já fazer isso, ela fez bem feito, sem saber quem ela estava atendendo, sem saber quem era que estava na frente dela. E sabe o que aconteceu? Essa pessoa foi recompensada. Essa pessoa, ela foi reflexo de Deus e ela foi recompensada. Ontem mesmo, acho que a Renata me mandou um vídeo onde contava isso. Um pastor contando testemunho da mãe dele, que abriu a casa dela para 3 rapazes na época, que estavam viajando, tinham ido na cidade lá, não sei se é Fortaleza, para o carnaval, e ela era crente. Falou: vou falar de Jesus para esses meninos. E ela começou, a falar, falou: não, vocês podem vir aqui, fez comida para eles. Aí, aonde vocês vão dormir? Aí eles falaram assim: não se preocupa não, nós vamos dormir depois da festa, nós vamos dormir no carro. E daí ela pegou: não, vocês podem vir para cá. E quando ele ouviu isso, falou: mãe, a senhora é doida? Fazer uma coisa dessa, vai saber quem são esses caras? Ela falou: não, eu vou fazer o que um crente tem que fazer, hospedar, ser hospitaleiro. E ela fez.
E disse que aqueles 3 rapazes voltaram ali e foram embora. Depois de um tempo, diz que chegou um caminhão na frente da casa dela, cheio de móveis, cheio de coisa. Fulana de tal, é aqui a casa dela? É. Aí ela olhou e falou, mas eu não pedi nada. Isso aí não é meu não. Ele falou, é. Aí tinha lá, né, não lembro se era o que foi, escrito que um daqueles rapazes era dono de uma loja que vendia móveis e ela nem sabia quem era. E ele retribuiu a ela. E os outros 2, quando encontraram esse pastor e sabia que era filho dela, contou para ele, falou, a atitude da sua mãe fez com que eu rendesse a minha vida a Jesus. Tem gente que está esperando oportunidade para pregar, né? Faça além. Não espera estar com o microfone na mão. Tem gente aí que já está tão cheia de si. Ai, meu líder não me dá oportunidade. Ai, eu não tenho oportunidade, eu tenho tanto para dar. A sua vida está sendo um exemplo? Aonde quer que você está? As pessoas estão olhando para você e falam assim, olha, hoje a gente ouve muito isso. Gente que fala assim, crente? Crente não vale nada, crente não paga, crente isso, crente... Agora, que eu e você, nós sejamos aquele outro lado. Fala assim, olha, pode ter muito crente que não presta, mas eu conheço uma mulher, eu conheço um homem, que a vida deles reflete a glória de Deus. E é essa cultura que o Senhor quer trazer no nosso meio central. É essa cultura, feche seus olhos. Pai, eu não sei, ó Deus, o que o Senhor está movendo aqui. Mas eu sei que ainda, como lá no passado, há mais de 30 anos, o Senhor, ó Deus, usou uma mulher que eu nem sei como foi que ela aprendeu esse princípio. De repente ela nem sabe da maneira que nós sabemos agora, que é algo do Senhor, uma ordenança, assim como em Colossenses 3. Mas ela fez, assim como eu falei, um princípio que ela não sabia, mas praticou e deixou um legado. E isso marcou a minha vida. E hoje eu posso glorificar o Senhor através daquilo que ela me ministrou lá no passado. Faça bem feito. Ela não usou as palavras de Colossenses 3:23, mas hoje eu entendo. Eu entendo que ainda que eu fizesse bem feito, é como para o Senhor. Ah, Deus, desata mentes e corações aqui. Ó Deus, em nome de Jesus, eu oro pela nova geração, a geração que está, ó Deus, se levantando, os jovens, os adolescentes, ensinados a fazer cada vez menos. Quantos pais, quantas mães se veem desesperados porque estão olhando jovens que já eram para estar trabalhando, fazendo coisas, estão atados, estão perdendo o desejo de fazer as coisas. Assim como eu sempre falo, hoje nós sofremos tanto, até mesmo para uma criança, um jovem, ele aprendeu um instrumento porque requer disciplina, requer estudo, e hoje ninguém quer. Mas eu creio na unção que despedaça todo o jugo. Eu creio que há algo aqui que o Senhor vai fazer, assim como o Senhor fez na minha vida mais de 30 anos atrás, que o Senhor faça aqui nessa manhã. Desate vidas, desate homens e mulheres aqui, que vão sair daqui com realmente o desejo de ter isso como estilo de vida. Nós vamos glorificar o Teu nome, nós vamos exaltar o Senhor, aonde quer que nós estejamos. O bom perfume de Cristo, Ele vai falar, Ele vai exalar, e as pessoas verão a Tua glória. Ah, Jesus, obrigada por essa manhã. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor fez. Obrigada por tudo que o Senhor está fazendo. Você pode levantar suas mãos e começar a glorificar. Diga, Deus, obrigada. Ah, glorifique a Ele. Diga, Jesus, obrigada. De repente que você precisa agora falar, Espírito Santo, eu já sei, eu fui relaxada a vida toda, e se o Teu Espírito não vier sobre mim e me levar a cumprir isso, ah, Deus, eu não consigo. Mas nós temos o Espírito Santo.
Nós temos o ajudador que vai nos levar, porque é da vontade de Deus, é da vontade de Deus que eu e você venhamos a avançar, a trazer o reino de Deus aqui na terra. Então levante suas mãos e nós vamos cantar esse refrão, pedindo a Ele, falando: Jesus, leva-me além, leva-me, leva-me. Você pode dizer? Leva-me além, leva-me além, ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Oh Jesus, leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais o teu poder. Leva-me além, leva-me além, ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais o teu poder. Você pode aplaudir o Senhor, glorificando e dizendo: louvado seja o teu nome. Jesus, obrigada, obrigada por essa manhã, obrigada. Nós queremos em tudo, ó Deus, em tudo, glorificar o teu nome. Que o Senhor possa agora levar o teu povo em paz, em segurança. Nós clamamos, ó Deus, para que essa paz que excede todo entendimento venha sobre o teu povo. Que em nome de Jesus, pessoas que entraram aqui e estavam como que cansadas, que elas recebam um renovo do Senhor, um renovo, um fôlego de vida. Deus, obrigada. Que o Senhor possa, ó Deus, trazer todos aqueles homens que subiram a montanha de volta, da mesma forma que o Senhor os levou, em paz e segurança. Que eles voltem, Senhor, assim como nós vimos ali no vídeo, que eles desçam naquela montanha para viver os propósitos que o Senhor tem para eles. Obrigada, Deus. Que a graça do Espírito Santo venha sobre cada um aqui. Meu irmão, favor. A graça é o favor que nós não merecemos. Que você possa pedir a Ele, dizendo: Jesus, vem com a tua graça. Receba, meu irmão, a graça capacitadora que vai te ajudar a vencer os desafios, a viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Deus, leva-nos em paz, leva-nos em segurança, para a glória do teu nome. Dá um abraço nesse irmão e diga: vamos fazer além, para que o Senhor seja glorificado na nossa vida. Amém.